A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos! Nos encontramos em mais uma edição do Cresce SC. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu tenho a honra de receber aqui na Caerte a professora doutora Luciane Sereta. Ela que é reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC, e presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF. Bem-vinda, Luciane. Muitíssimo obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo convite. Eu quero te dizer que é uma alegria, uma honra compartilhada. Então, estar aqui na Caerte, esse veículo que dissemina informação para tantos lugares e, sobretudo, nesse podcast, que tem um significado muito bacana para a liderança, para a gestão, que é algo que me encanta na trajetória de vida e na trajetória profissional. E por falar em trajetória, a trajetória da Luciane é admirável. Ela é doutora em Ciências da Saúde, mestre em enfermagem, responsável por liderar iniciativas de grande impacto na saúde coletiva e também na educação superior. Entre alguns reconhecimentos na carreira, destacam-se o título de cidadã catarinense, o prêmio Líderes de Santa Catarina na categoria Liderança Catarinense de Destaque Nacional. É uma trajetória bem marcada por educação, por saúde. E como é que foi todo esse caminho até chegar na área de gestão? Sabes que desde muito pequena a gestão esteve, se analisarmos a trajetória, ela esteve muito presente na minha vida. Então, em que pese o fato da minha primeira formação ser em enfermagem, eu nem sei como é que se faz isso hoje, para te falar a verdade. Porque tenho toda uma trajetória a partir disso, na formação em gestão. E essa dimensão me encantou profundamente, desde sempre, desde da primeira graduação. E avalio que entrou na minha vida junto com a educação, junto com a saúde, que são dimensões sociais de altíssimo impacto. As dimensões sociais conversam muito comigo. Tenho por propósito esse trabalho com a saúde, com a educação, hoje muito inteiramente na educação e com um sentimento de realização pessoal e profissional muito grande a partir de então. Então eu avalio que se eu olhar para a minha trajetória, ela foi se construindo a partir das dimensões que me deram significado na vida. Tive a sorte, talvez, tá, de ter a minha vida alicerçada nessas dimensões. E além do cargo de gestão, tem uma carreira acadêmica que caminha conjuntamente. Então, como é que é essa conciliação desses estudos na área de gestão, mas também com artigos de área de saúde, de educação e afins? Eu avalio que a gestão ela foi uma consequência de toda essa construção acadêmica, né? E fui me descobrindo porque estou gestora de uma instituição de educação superior e de uma entidade, né, que congrega instituições de educação superior. Estou também, hoje, vice-presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Então, mas todas essas funções conectadas ao mesmo objeto, né, que é a educação superior. E essa trajetória acadêmica, ela tem como desfecho as funções que hoje exerço, como conselheira nacional de educação, como conselheira estadual de educação. Mas dentro disso tudo, dois elementos eles me são essenciais no cotidiano. A sala de aula, ela é o melhor palco de transformação de qualquer professor, né, de qualquer gestor. Hoje eu estou na gestão, muito inteira na gestão, mas aquela dimensão da sala de aula que é tão transformadora, que modifica tanto a partir da tua intervenção a vida de uma pessoa ou de várias,
ela é encantadora e ela me chama todo o tempo. E a pesquisa, a produção de ciência, a produção de conhecimento, eu sou inquieta, absolutamente disruptiva, constantemente buscando novas práticas. Portanto, esse modo de ser, ele se conecta muito com a ciência, porque a ciência é isso, é você identificar quais são os problemas do mundo e cavocar muito para encontrar soluções muitas vezes complexas para problemas complexos. A saúde e a educação são duas dimensões que reúnem essa complexidade. Portanto, a pesquisa nessa área, ela é encantadora. E aí, ao longo do tempo, você estabelece redes colaborativas, nacionais e internacionais, que te permitem a construção de processos de conhecimento muito consolidados. Eu gosto muito, estou sempre buscando o que tem de novo nas diferentes áreas da saúde e da educação no mundo, né? Para que a gente tenha a possibilidade de desenvolver nas nossas instituições. E isso acontece também como reflexo da minha trajetória acadêmica. Então, a gente tem redes colaborativas que te possibilitam hoje uma produção científica de muito peso e muito significado. E essa soma de conhecimentos, curiosidades, também auxiliam nas tuas funções atuais, né? Que começou como professora, hoje reitora e presidente. Com certeza. A minha trajetória atual, ela é consequência... Melhor dizendo, a condição atual, ela é consequência da construção da trajetória acadêmica, sem dúvida nenhuma. Toda a expertise reunida ao longo da caminhada e nessas redes colaborativas, eu sou uma pessoa que não sei trabalhar sozinha, né? Então, essa construção colaborativa e participativa me deu condição de construir essa trajetória na gestão. E como é que foi esse caminho, né? De professora a reitora, como é que foi essa evolução? Uma construção muito natural, a partir das habilidades, competências e atitudes requeridas para cada uma das funções que no decorrer da minha trajetória acadêmica eu desenvolvi. E no decorrer da trajetória acadêmica eu sempre estive em funções de gestão. Seja lá na coordenação de curso de graduação, até a construção da reitoria. Eu estou há 30 anos como professora universitária na Universidade do Extremo Sul Catarinense. Logo, é bastante tempo, né? Bastante tempo para se revelar. Mas inclusive, isso que eu ia perguntar, se foi uma coisa que querias ou foi acontecendo... Naturalmente, porque quando ingressei na academia, primeiro que a educação sempre esteve muito presente na minha vida. Então, eu sabia que esse seria o meu ponto de partida e o meu destino, né? Mas... o que me encantava era o fato de que, por meio da minha ação como professora universitária ou como pesquisadora, eu poderia transformar a vida das pessoas, né? Daquele estudante cheio de boas ideias, né? Ou cheio de vontade de aprender, assim como fui também um dia. E essa trajetória foi se consolidando, foi se construindo, né? E avalio que liderança é algo que você tem ou você constrói, né? Talvez esse princípio estivesse presente na minha trajetória, nas minhas características, nas minhas competências, vamos dizer assim, no decorrer, e elas sempre foram sendo muito bem aproveitadas nos diferentes lugares que eu ocupei, dentro da instituição e fora dela. Essa transformação é muito bonita que vem trazendo, tanto de como professora para a vida dos alunos, mas também a transformação que vem dos alunos, né? Para a vida também, né? Com certeza. Eu dizia ontem, porque eu tenho uma relação com eles muito próxima e tenho uma relação afetiva muito próxima também. Avalio que a educação se constrói também com essa dimensão. Aliás, é uma dimensão fundamental, o afeto, né? Do professor com o estudante, do estudante com o professor, e isso implica, inclusive, em modos diferentes de ver o mundo, né? Até porque são lugares diferentes que a gente enxerga. Mas o que eles nos oferecem, seguramente, é infinitamente mais transformador, e eles não sabem disso, né? Do que talvez nós ofereçamos a eles, né? Exatamente. E falando um pouquinho de liderança, né? Tem essa liderança que ela é construída. Quais são as habilidades que tu podes destacar que foi acrescentando na tua vida e que tu consideras essencial para uma boa liderança? Primeiro, que liderança é um conceito ou uma palavra que precisa ser
experienciada, né? Ela não é um conceito abstrato e nem posto numa frase, né? Ou numa construção teórica. Ela precisa ser experienciada. E essa experiência, ela vai te ensinando muito. Não é um conjunto de conceitos, faça isso, que vai dar certo. A experiência de cada um em cada lugar, a partir, sim, de um referencial, é que te possibilita essa construção, essa prática, né? A liderança, eu também vejo que dentro dessas competências, ela implica em você conhecer o lugar que você lidera como ninguém, como nenhum dos seus liderados. Você desenvolver as atividades daquele lugar. Então, é um caminho que você precisa conhecer muito bem, mas você precisa trilhar também e não assistir a partir de um lugar, os outros caminhando. E, por fim, caminhar ao lado de quem é liderado por você. Isso aí é um segredo que é a fórmula de sucesso para a liderança. Eu não tenho nenhuma dúvida, a partir de 30 anos desenvolvendo essa atividade, claro que numa organização de educação superior, mas ela se aplica em qualquer organização, não tenho nenhuma dúvida. Fora isso, também, liderança é diferente de autoridade, menos ainda de autoritarismo, né? Então, liderar equipes implica em ser referência para essas equipes, implica em inspirar essas equipes, elas precisam ter confiança no líder para que elas possam engajar-se no propósito, conhecer o propósito muito claramente, qual é o seu propósito enquanto líder. Isso precisa ser compartilhado com a equipe, né? E conferir à equipe a condição de ter uma autonomia acompanhada por você como líder. Você não vai ser um líder laissez-faire, deixe fazer, né? Mas vai ser um líder, se for um líder participativo, você permitirá à sua equipe construir esse processo das suas ações, das suas atividades. E isso tem um resultado fundamental, como pertencimento da instituição. Eu sou parte dela. O resultado que está posto ali, no meu caso, conceito 5 no Ministério da Educação, ele é desde o vigilante até o grande pesquisador. Essa capacidade de trazer para dentro do projeto todas as pessoas, o time, como eu trabalho com esse conceito, é fundamental para o sucesso. A gente estava comentando até no bastidor sobre o esporte. Perfeito. E também a liderança é muito Perfeito. disso, né? Essa confiança, essa transformação. As equipes esportivas precisam confiar no que o outro está fazendo, né? Eu tenho uma referência muito grande na minha trajetória. Eu olho para o esporte, inclusive é uma das bandeiras institucionais que eu defendo muito e procuro apoiar muito em diferentes modalidades, porque justamente é encantador. Para quem quer estudar liderança, estude como é que é a organização do esporte de alto rendimento, por exemplo, tá? Você tem ali todas as dimensões, a disciplina, a motivação, a capacidade de resolução de conflitos, a inteligência emocional, o pertencimento, a vontade de ter o resultado, estabelecer metas e atingir os resultados propostos. Então, tudo isso se aplica à organização. E liderar uma equipe também tem uma parte que algumas pessoas acabam esquecendo, que é a tomada de decisão. Acho que para o líder é a parte mais difícil, né? Porque a decisão nunca vai agradar todo mundo, mas eu acho que esse é um ponto que é bastante importante para o líder aprender a lidar com essas ou frustrações ou essas tomadas de decisão, né? Seguramente a grande missão do líder é a tomada de decisão. E ela implica, como você diz, em construir afetos ou desafetos. No entanto, os interesses do grande time precisam ser colocados em cena e esse risco da tomada de decisão muito bem avaliado. Mas o líder é esse sujeito que toma a decisão. Ele não transfere, ele não terceiriza
a sua função, ela é sua e você precisa fazer para que a instituição e todo o time seja preservado e tenha êxito nos resultados que foram estabelecidos, porque você também trabalha com planejamento em times, né? E esse planejamento, ele tem objetivos e aí você tem que tomar decisões para que isso aconteça. E muitas vezes elas não são afáveis. Isso faz parte da gestão. E tem que internalizar isso como parte da gestão, assim como a disciplina, assim como a dedicação, assim como o comprometimento. A tomada de decisão não afável faz parte desse processo. Bastante importante isso. E trazendo um pouquinho para a área de liderança feminina, hoje tu és uma líder reconhecida nacionalmente, né? Aqui em Santa Catarina, muito benquista também. Como é que foi esse processo de ser mulher, de estar à frente de grandes cargos, de aprender nesse processo todo? Propósito, resiliência e perseverança. Resiliência e perseverança para a liderança feminina na contemporaneidade, são duas dimensões essenciais. Porque você, em que pese o fato de que eu considero uma boa mesa de decisões ou de discussões, uma mesa que tem homens e mulheres. Né? São características neurofisiológicas diversas e que se complementam num processo de análise de cenário e de tomada de decisão. Então, eu considero essa mesa fundamental. No entanto, temos aí uma historicidade significativa a ser resgatada pelas mulheres para que elas possam ocupar esse lugar à mesa. Né? Elas ainda têm uma participação muito pequena. Quando você entra nas instituições, você olha os quadros que distribuem aí, que representam no decorrer do tempo as lideranças daquele local, raramente você encontra as mulheres ali representadas. Então nós temos um legado histórico para ser buscado. Logo, quando assumimos essas funções, temos uma responsabilidade infinitamente maior do que provavelmente os homens o tenham. Né, em que pese o fato de eles também terem essas cobranças sociais, e isso é fato, nós temos infinitamente maior responsabilidade quando assumimos esses lugares. Então, eu te diria que nós somos colocados à prova constantemente, os nossos posicionamentos são constantemente questionados, portanto, eles precisam ser revestidos de muito conhecimento, de muita assertividade, de muito posicionamento. Quando se fala em empoderamento, essa palavra me é ainda algo a ser mais tangencial, né? O empoderamento, porque não é nada mais do que isso, né? Você ter o posicionamento revestido de conhecimento e de assertividade para a questão posta em cena naquele momento. E avalio que, como mulher, na liderança, isso se torna ainda mais essencial. E essa prática de questionar o que a mulher na liderança diz, ela muitas vezes não é nem percebida pelo seu colega, né? Homem. Ele nem percebe, mas ele te coloca à prova constantemente. A tua voz, ela é menos escutada. Então, isso me desafiou no decorrer da minha trajetória acadêmica muito. E eu dizia, eu quero estar nessas mesas e eu quero ser escutada com a voz que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com as soluções que eu posso apresentar para tais situações. Coloquei isso como propósito na minha vida. As dificuldades, os desafios e os questionamentos, eles foram me tornando cada vez mais resiliente, cada vez mais perseverante. A equipe que trabalha comigo sabe disso. Queres fazer com que dê certo, desafie a Lu, porque ela vai com muita energia. E de verdade, se me sentir desafiada, constantemente me sinto desafiada pelo mundo, né? Pelas coisas que preciso contribuir, com o propósito que tenho. Mas se me desafiar mais, ou me colocar à prova, aí mesmo eu vou reunir toda a energia que tenho para buscar a melhor solução, a melhor representação, a melhor resposta, justamente pela responsabilidade que tenho como liderança feminina. E veja, eu represento a liderança feminina ou a gestão, a mulher na gestão, em instituições de educação superior, em diferentes locais, onde nós formamos mulheres. E formamos mulheres que sejam líderes amanhã. Né? Não tenho o propósito de formar subservientes e subordinados, silenciosas.
subservientes e subordinadas silenciosas, e sim mulheres que construam sua trajetória posicionando-se com conhecimento e assertividade. Então, esse também é um dos meus propósitos. Quando estou em contato com os estudantes, com as estudantes, nas diferentes instituições por onde circulo, e nesse Brasil afora, representando o Conselho Nacional de Educação como mulher, pouquíssimas mulheres presentes lá, também eu faço com essa dimensão, sabe? Sempre levo comigo essas dimensões. Luciane, eu tinha comentado contigo no bastidor que o Cresce, ele é o meu xodó justamente por conhecer essas histórias por trás, ficar inspirada com os nossos convidados e a tua história, mais uma vez, eu tô sorrindo desde o começo do nosso podcast. Nós estamos nos encaminhando para o final, queria que tu deixasse uma frase, um conselho, algo que queiras acrescentar para quem está nos ouvindo. Liderar é influenciar pessoas a fazerem bem feito o que precisa ser feito. Liderar não é mandar, não é fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito sem sentimento, sem pertencimento. Então, para todos os líderes e as líderes que me escutam, façamos uma autorreflexão. Talvez uma das coisas que eu mais tenho aprendido no decorrer da minha trajetória é parar e refletir sobre como estou conduzindo as coisas que conduzo. Então, faço esse convite. Façamos uma autorreflexão e identifiquemos como é que nós estamos fazendo a liderança das nossas organizações, sejam elas quais forem, da área que for, influenciando pessoas e gerando pertencimento para que os resultados sejam compartilhados e os melhores possíveis, ou convocando pessoas num termo de comando, de chefia e de autoritarismo que leva ao sofrimento, que as pessoas sofrem demais para fazer o que tem que ser feito, e com certeza com resultados e produtividade infinitamente menores do que elas poderiam oferecer. Então, este é um ponto que eu coloco para o convite. Enquanto mulher, eu diria para as mulheres, né? Sejamos mulheres que validem outras mulheres na liderança. Sejamos mulheres que tenhamos a capacidade de ter resiliência, perseverança, mas, sobretudo, sororidade, utilizando esse termo tão já colocado em cena, tão preteritamente já, mas ainda assim, precisamos ser solidárias umas com as outras na função de liderança, compreendendo e ressaltando os pontos muito positivos que cada uma tem, e se não os tem, conversando com ela, mas validando a liderança feminina. Isso é muito importante para o contexto atual e para os cenários futuros em que nós precisamos de mulheres na liderança. Muito obrigada pela tua presença aqui. Fica à vontade quando estiveres aqui perto do nosso estúdio para passar por aqui. Conversar contigo é sempre um prazer. Um prazer enorme conversar contigo, falar um pouco dessa trajetória, porque normalmente nós somos convocados a falar sobre protocolos, né? Então, conversar um pouco sobre isso também me fez muito feliz, me produziu felicidade. Muito obrigada pela oportunidade e é uma delícia estar aqui no Cresce. Muito obrigada, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui na sua rádio preferida e também no YouTube da Acaert. Na semana que vem a gente volta com muito mais histórias aqui no Cresce. Tchau, tchau. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaert e o LIDE.